Aqui nós terminamos a primeira parte da aula e vamos para a parte 2, que é o programa socialista para o Brasil. Pode ir adiante. Então, o objetivo essencial desse programa é a transição do capitalismo ao socialismo nas condições do Brasil e do mundo contemporâneo. Aqui, fazendo uma relação com a aula do professor Altair, qual é o diálogo que a gente faz? Quando fizemos o balanço da primeira experiência do socialismo no mundo, liderado pela União Soviética, qual é a primeira grande lição? Não há trânsito direto do capitalismo ao primeiro, não há trânsito direto do capitalismo para o comunismo. É preciso ter um longo período de transição, e esse período de transição entre o capitalismo e o comunismo é o quê? É o socialismo. Agora, entre o capitalismo e o socialismo, também não tem um trânsito direto. Você faz a revolução, assume o poder político, e com o poder político na mão, as forças comprometidas com o projeto socialista vão empreendendo várias fases e etapas de construção do socialismo. Tomemos o exemplo da China. A China fez uma revolução em 1949. De lá para cá, a transição do capitalismo ao socialismo na China já passou por várias fases e etapas. Correto? Adiante. Aqui é muito importante esse conceito. Nova luta pelo socialismo. Por que nova luta? Porque houve o primeiro ciclo do socialismo no mundo, que se encerrou no triênio 89-91, e de lá para cá foi surgindo uma nova luta pelo socialismo. Então, vamos adiante. Tem o parágrafo 21 do programa. Historicamente, o socialismo vive ainda sua infância. Deu seus primeiros passos no século passado com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS. Mesmo sob circunstâncias adversas, conheceu um ciclo de edificação. Seu legado à humanidade é precioso. Influenciou em várias dimensões a marcha da humanidade por conquistas civilizatórias. Aquela experiência, embora frondosa, foi derrotada. Mas o socialismo prossegue no cenário mundial, renovado e rejuvenescido pelas lições da história. No alvorecer do século XXI, emerge uma nova luta pelo socialismo. Então, camaradas, em termos de bibliografia, vocês têm aí o 8º Congresso do Partido, que foi realizado em 1992. Vocês têm esse texto disponível no portal da Fundação Grabois. Esse texto está lá disponível e ele faz o balanço do primeiro ciclo do socialismo no mundo, faz as autocríticas e sistematiza as lições. E é quando o partido reafirma o socialismo em bases novas. Enquanto muitos partidos desertaram, o PCdoB fez uma análise crítica, mas para reafirmar o socialismo. Então, na década de 90, é um período muito difícil, muito adverso, se instaura um período de defensiva para as forças revolucionárias no mundo inteiro, mas de lá para cá, paulatinamente, progressivamente, vai se instaurando uma nova luta pelo socialismo. Adiante. Qual é a outra conclusão do 8º Congresso de 1992?
não há modelo de socialismo. Então, está aí a bandeira da China, a bandeira de Cuba, Vietnã, Coreia. Muito importante que esses países, em 92, tenham sustentado a bandeira da construção do socialismo. O papel de Cuba aqui na América Latina e o papel da China no mundo. A China hoje é um grande referencial de progresso científico e tecnológico e também de redução das desigualdades sociais. Agora, nós não vamos seguir nem o modelo da China, nem o modelo de Cuba. Não há mais essa visão de modelo. Mas o que é o socialismo, então, para o programa socialista do PCdoB? Aqui vocês viram na aula do professor Altair, agora há pouco. E o nosso programa reafirma. O socialismo tem como propósito primordial resolver a contradição essencial do capitalismo. Produção cada vez mais social em conflito crescente com a forma de apropriação privada da renda e da riqueza. Como sociedade superior, deve distribuir os bens e a riqueza conforme o resultado da quantidade e da qualidade do trabalho realizado. Então, no socialismo não tem igualitarismo. É uma sociedade de alta produtividade social do trabalho, superior do capitalismo. O que cabe ao poder socialista? Desenvolver as forças produtivas, desenvolver a base material. Você não realiza socialismo com miséria. Socialismo não é distribuição da miséria. Socialismo é a distribuição da riqueza e da abundância. Consiste na edificação de um poder de Estado dos trabalhadores. Então, para iniciar a construção do socialismo, há que haver uma revolução, e essa revolução deve colocar no poder a classe trabalhadora e dar predominância nas formas de propriedade social dos meios de produção. Socialismo não é sinônimo de estatismo. Você não toma o poder político, estatiza tudo. Não, isso foi superado. A história mostrou que isso é errado. Há um período, a gente vai ver daqui a pouco, que a base econômica é híbrida. A parte principal nas mãos do Estado e a outra parte continua nas mãos da iniciativa privada. O socialismo também é regido pelo quê? Pelo internacionalismo proletário, pela solidariedade entre as nações. Adiante. Aí, camaradas, nós afirmamos que o capitalismo é um sistema esgotado historicamente. O capitalismo cumpriu um ciclo na história. O capitalismo em relação ao feudalismo foi um grande avanço, mas o capitalismo hoje ele é um pesadelo para a humanidade. Ele está esgotado historicamente. Agora, embora ele esteja esgotado historicamente, ele continua tendo as rédeas do poder na maioria do mundo. Sobretudo devido àquela derrota do triênio 91 e 92. Aquela derrota da União Soviética deu um fôlego ao capitalismo. Então, adiante. A nova jornada libertária brota da resistência do movimento revolucionário, do avanço da consciência e luta dos trabalhadores, do enriquecimento da teoria transformadora, que é o marxismo, né? E objetivamente da senilidade do capitalismo. Depois de 300 anos de existência, é um sistema esgotado historicamente, embora ainda dominante política, ideologicamente e militarmente.
Na contemporaneidade, ele exacerbou tais conteúdos e características. O capital financeiro agigantou-se, o rentismo desenfreado se sobrepôs à produção, a soberania dos países e a autodeterminação dos povos são desrespeitados e nega-se à maioria das nações o direito ao desenvolvimento. Aqui é um perfil do capitalismo contemporâneo. Adiante. Aí, camaradas, nós estamos vivendo desde o ano passado a maior pandemia dos últimos tempos. Essa pandemia, ela agravou as desigualdades entre os países e entre as classes sociais desses países. A pandemia agravou algo que já era extremo. Então, o capitalismo se torna cada vez mais sinônimo de crise, de superexploração, de violência. Essa realidade realça os limites históricos e impõe a construção de alternativas. Quer ver, a nova luta pelo socialismo, ela brota também por essa realidade extremada, cruel do capitalismo, que empurra as pessoas, que empurra os trabalhadores a buscar alternativas. A pandemia, ela revelou agora a questão das vacinas. O Canadá tem contratos de vacinas para vacinar 4 vezes a sua população. A vacina da Pfizer, da Moderna, não sai dos Estados Unidos. É claro, a pandemia ela ajudou a revelar essa face excludente do capitalismo. E também as desigualdades sociais enormes do capitalismo. Adiante. Agora, para você traçar um programa, a luta pelo socialismo no Brasil, obviamente, qualquer processo revolucionário do Brasil nós temos que ter aliados internacionais. E nós temos a maior potência imperialista nas Américas. Então, como é que você vai ter um projeto de revolução no Brasil sem que o programa leve em conta qual é a realidade de força no sistema de poder mundial? Então, é que o programa vai abordar agora. Adiante. A nova luta pelo socialismo se dá no mundo em mudanças, nas suas relações de poder no século XXI. Está em curso uma transição no quadro de dominação unipolar que marcou o imediato pós-Guerra Fria. Quer dizer, acabou a União Soviética, os Estados Unidos da América se apresentou como uma única potência no mundo, com a intensificação de tendências à multipolarização e à instabilidade do sistema internacional. Então, hoje, você olha o mundo e qual é o principal fenômeno? Essa transição cuja essência é marcada pelo declínio relativo e progressivo dos Estados Unidos da América e pela rápida ascensão da China socialista. Isso é que marca a luta de poder no sistema internacional. Por outro lado, as tendências em curso não delineiam ainda uma nova correlação de forças entre as forças revolucionárias e contra-revolucionárias em escala mundial, que continuam a prevalecer apesar da acumulação de fatores de mudanças progressistas e revolucionárias. Houve uma derrota estratégica no triênio 89 e 91. As forças revolucionárias entraram num período de defensiva. Olhemos a situação dos partidos comunistas no mundo. Olhemos a situação dos partidos comunistas e revolucionários nas Américas, na Europa e na Ásia. O mar ainda não está para peixe. Quer dizer,
os partidos comunistas e revolucionários ainda percorrem um caminho de acumulação de forças nas Américas, em todos os continentes. Adiante. Isso quer dizer que a revolução não está na ordem do dia. Então, o que eu disse? Opa, a Ana tem algo a me dizer, né, Ana? 1 hora, né, Ana? Isso. Eu acho que vai dar, viu, pessoal? Acho que a Ana não vai precisar. Acho que a Ana não vai precisar puxar minha orelha, não. Não, pode ficar tranquilo. Eu acho até que eu posso até modular um pouco aqui nessa meia hora, mas se acabar antes é melhor, que sobra mais tempo para o debate. Pessoal, então veja bem, o programa socialista do PCdoB, ele tem rumo e caminho. O rumo aqui é sinônimo de estratégia. E na minha metáfora poética é sinônimo de porto. O porto ao qual queremos chegar. Queremos chegar aonde? Na construção do socialismo no Brasil. Queremos chegar na transição do capitalismo ao socialismo no Brasil. E isso é que distingue o PCdoB da maioria dos partidos de esquerda. O PCdoB, a razão de ser dele, a essência dele, é isso aqui, camaradas. Se não for para isso, o PCdoB vai para a vala comum. Aí tem o PSB, tem o PSB, tem o PT, tem o PDT. Adiante. Com todo respeito, é claro. Então, qual é a essência do programa socialista? Eu falei que programa, um partido político revolucionário que mereça esse nome, ele tem que visar o quê? O poder político. Então, esse programa aqui, ele tem como questão central a conquista do poder político. O parágrafo 24. O presente programa do PCdoB não trata da construção geral do socialismo, mas da transição preliminar do capitalismo para o socialismo. A questão essencial e o ponto de partida para a transição é a conquista do poder político estatal pelos trabalhadores da cidade e do campo. Quando começa a transição do capitalismo ao socialismo? Quando a classe trabalhadora da cidade e do campo assume o Estado brasileiro. Aqui começa a transição. Adiante. Quando a gente estuda língua portuguesa, tem essa história, qual é o sujeito da oração? Quando a gente vai estudar um processo revolucionário, vem essa pergunta: quem é o sujeito da jornada transformadora? Quem vai liderar a jornada transformadora? Nós já afirmamos lá atrás que a burguesia brasileira, já no final dos 80, tinha pedido água, botado a língua para fora, e mesmo na questão de firmar o capitalismo brasileiro, ela já não cumpria esse papel de tocar adiante um projeto nacional de desenvolvimento. Aí tem esse debate hoje. Nós estamos no século XXI. Tem uma quarta revolução industrial em curso. Tem uma mudança no setor produtivo, no mundo do trabalho. Agora, com a pandemia, 21 milhões de brasileiros e brasileiras vivem do trabalho uberizado, da uberização, trabalham para os aplicativos.
vai surgindo uma classe trabalhadora com outro perfil. Aí tem muitos teóricos, analistas que dizem, olha, a classe trabalhadora não é mais aquela da época do Marx, nem do Lenin, nem do Gramsci, nem do Mao Tse-tung, nem do Fidel Castro. Então, a classe trabalhadora não é mais aquela. Então, essa história de classe trabalhadora lidar o processo revolucionário já é Elvis. Já era. O PCdoB pensa diferente. O PCdoB, no seu programa, continua sustentando que o sujeito da Revolução Brasileira é a classe trabalhadora da cidade e do campo. É claro que nós temos que vinculado à classe trabalhadora, entender as mudanças que estão passando no perfil da classe trabalhadora. Para que a gente possa a ela se vincular e para que a gente possa a ela servir e a ela representar. Adiante. Então, conquistar o poder exige isso aí. Exige o triunfo e o protagonismo da classe trabalhadora, o papel que requer a elevação de sua unidade, de sua consciência no plano político e social e apoio de seus aliados. A classe trabalhadora não vai conseguir o poder sozinha. Ela precisa de aliados. O leque de alianças abarca os demais setores das massas populares, urbanas e rurais, as camadas médias, a intelectualidade progressista, os empresários pequenos e médios e aqueles que se dedicam à produção e defendem a soberania da nação. Então, vejam bem que essa primeira etapa da Revolução, essa primeira fase o leque de alianças ainda é amplo, ainda chega a setores das classes dominantes. Adiante. Então, nós vamos abordar agora o poder nessa primeira etapa, a construção econômica e a luta de ideias nesse período da transição do capitalismo ao socialismo. Adiante. Democracia. Vamos abordar primeiramente a questão da democracia, participação do povo e defesa da revolução. Então, acontece a ruptura, um processo revolucionário leva ao poder a classe trabalhadora e seus aliados e instaura um poder político, né? O poder político conquistado por essas forças expresso numa nova república. Surgirá, então, uma nova república de democracia popular que tem o potencial para iniciar a edificação do novo Estado democrático. Esse Estado de base popular, com legalidade democrática, não liberal e de ampla liberdade política para o povo, que conduzirá a transição para o socialismo na sua etapa preliminar de construção. Adiante. E a economia? Como será a economia nesse período de transição? Aqui, adiante. Ali está dito naquela lâmina anterior. Volte, por favor. Economia mista. Formas múltiplas, não de sociedade, está errado aí. Formas múltiplas de propriedade. Então, nessa primeira etapa, nós vamos ter um setor da economia que é propriedade social, do Estado, e o outro setor que segue nas mãos da privado, na mão de capitalistas. Por quê? Porque não há transição direta do capitalismo para o socialismo. Então, o socialismo não é sinônimo de estatismo. Qual é o principal papel do socialismo? Desenvolver as forças produtivas.
Se você não tiver riqueza, aquilo que eu falei, socialismo não é repartição da miséria. Socialismo é repartição da riqueza. Para isso, tem que ter uma indústria moderna, tem que ter uma indústria avançada. Para isso, tem que ter ciência, tecnologia. O papel do poder socialista é desenvolver as forças produtivas. Somente com abundância é que nós poderemos elevar o quê? A qualidade de vida do povo, da vida material, cultural e espiritual do povo. Então, já está dito aí, não precisa eu ler. Vamos embora adiante. Agora, meus camaradas, você faz a revolução. Aparentemente, fazer a revolução é muito difícil. Mas consolidar o poder é mais difícil. Por quê? Quando a burguesia é apeada do poder, quando você retira os privilégios das classes dominantes, essas classes dominantes, numa expressão aqui para os nordestinos que escutam a aula, essas classes dominantes estribucham para tentar reaver o poder. Então, tem uma luta entre a velha e a nova sociedade. O novo surge forte e frágil ao mesmo tempo. O novo é forte, é pungente, mas até ele se consolidar, ele ainda tem fragilidade. Adiante. O parágrafo 28. A transição estará sujeita à reação dos valores e das formas da velha sociedade. Percebam aqui, meus camaradas, você faz a revolução, só que as ideias dominantes, durante muito tempo ainda, serão as velhas ideias da sociedade capitalista. Lá na União Soviética, na Rússia, o sufrágio universal pleno só foi acontecer em 1900 na década de 30. Se imediatamente após a Revolução você fizesse uma votação, o Partido Comunista perdia as eleições. Por quê? Você faz a Revolução, mas durante muito tempo, durante 300, mais de 3 séculos, qual foi a cultura que foi disseminada? Qual foi a consciência que foi disseminada? Foi a consciência da exploração do homem pelo homem. Vocês acham que isso vai desaparecer em 1 década? Em 2 décadas? Em 3 décadas? Sei lá, na metade de um século? Então, você faz a revolução e, durante um longo tempo, em síntese, a construção da nova... a transição estará sujeita à reação dos valores e das formas da velha sociedade. Em síntese, ela transcorre sob a disputa inexorável entre 2 caminhos e condicionada pelo contexto da correlação de forças em plano mundial. Dessa circunstância resulta numa situação que definirá o processo, as formas de luta e o ritmo e o êxito das novas formações políticas, institucionais, econômicas e sociais. Na Rússia teve guerra civil durante um longo período. Então, você faz a Revolução do Brasil nas barbas do imperialismo estadunidense. Vai acontecer guerra aqui ou não? Os americanos vão estacionar ali nas nossas águas internacionais quantos portas-aviões? Ou não? Não sei. Aí tem os nossos aliados. A China socialista e os nossos aliados vão conseguir neutralizar? Claro, né, camaradas? Aqui eu já estou fazendo um pouco de literatura, mas só para ilustrar vocês. A Maria Zuila está rindo, mas isso mesmo. Adiante. Bom, aqui é importante.
Eu não falei lá que o nosso programa diz que tem 2 ciclos civilizacionais? O primeiro ciclo, que foi até a proclamação da República, o segundo ciclo, que foi da Revolução de 30 até os anos 80. Agora, prestem atenção. Aqui tem o pulo do gato. E qual é o terceiro salto civilizacional? Na ótica do PCdoB, o terceiro salto civilizacional da nação brasileira só poderá ser pela transição do capitalismo ao socialismo. Entenderam esse pulo do gato? Então, está aí no programa, no 29. O programa responde na dinâmica da evolução política brasileira à exigência histórica contemporânea de um novo avanço civilizacional. Este consiste na afirmação e no fortalecimento da nação. A transição para o socialismo na dinâmica concreta da Revolução Brasileira está destinada a ser o terceiro grande salto civilizacional da nação brasileira. Tem um conteúdo nacional, democrático e popular. É uma transição revolucionária e de rupturas profundas. A verdadeira independência e afirmação do país e o pleno avanço democrático só serão possíveis com a abertura da via para o socialismo. Adiante. O sistema capitalista, gerador dessa base moderna de forças produtivas, tornou-se incapaz de utilizá-la como impulsionadora de nova fase de progresso social. Conforme te indica a tendência histórica, a solução viável é o socialismo. Avante. Preste atenção nessa adversativa. Mas o socialismo, na atualidade, não é uma conquista imediata. Nós sustentamos que o socialismo é a alternativa. Acontece que, analisando a correlação de forças no plano brasileiro e mundial, o socialismo não está maduro agora e já, amanhã cedo, para ser implantado no Brasil. Então, o que fazer? Adiante. Aí é que vem aquela metáfora que eu falei da Cordilheira dos Andes. O caminho brasileiro para o socialismo é um novo projeto nacional de desenvolvimento. Como a conquista do socialismo ela não está madura agora e já, o que fazer então? Cruzar os braços? Não. Nós temos que ir percorrendo o caminho que nos leve até ele. E esse caminho é o novo projeto nacional de desenvolvimento. Adiante. Está escrito aí, contudo, não se reúne no presente as condições políticas para a conquista imediata do socialismo. É preciso percorrer um caminho que nos conduza ao objetivo estratégico. Então, essa ideia que eu procurei dizer aí, o caminho é a luta agora e já por um novo projeto nacional de desenvolvimento. Este projeto é chamado a superar as principais contradições e deformações acumuladas ao longo da trajetória do país. Vocês se recordam que nós lemos até a letra H, que procura sistematizar as deformações e desigualdades. E o texto programático contém os conteúdos das bandeiras, as principais propostas dos comunistas para remover as pedras que são os obstáculos para o desenvolvimento soberano, democrático e social do país e sua integração solidária com os países da América Latina. Por quê? A burguesia não tem condições de liderar isso mais. Ou a classe trabalhadora lidera, ou a burguesia não vai liderar. Adiante. Aí, camaradas, vocês se recordam daquele conjunto de
desigualdades. Aí diz o 39. Adiante. A construção de uma nação democrática, próspera, solidária, de um Estado democrático e inovador de suas instituições, um país de alta tecnologia, avançado na indústria do conhecimento e grande produtor de alimentos e energia. Vida digna para o povo, iguais oportunidades e universalização dos direitos básicos, desenvolvimento contínuo e habitavelmente sustentável, afirmação e florescimento da cultura brasileira e da consciência nacional, aprofundamento e consolidação da integração da América do Sul e parcerias estratégicas em âmbito mundial. Então, cada um desses pontos dá resposta àquele conjunto de obstáculos que estão sistematizados na primeira parte do programa. Adiante. Então, é isso. Ó. O programa dedica, na sequência de parágrafos, que vai do 40 ao 50, os obstáculos que foram apontados na parte 1. Aí vocês estão vendo aí, para cada letra dessa, é uma resposta àquelas deformações. Em vez de um Estado conservador, um Estado democrático e inovador. A letra A, em vez de um país subordinado ao imperialismo, um país soberano, um país forte. Em vez de um país de desenvolvimento capitalismo médio, uma nação desenvolvida, potência energética, progresso da ciência, da tecnologia e da inovação. Em vez de um país dos mais desiguais do mundo, um país que valoriza o trabalho. Vida social harmônica. Aqui é dar resposta à luta contra o racismo, os preconceitos, as discriminações de toda ordem, inclusive de gênero, é o combate à homofobia, assegurar a liberdade religiosa, superar as desigualdades regionais, a proteção do meio ambiente, etc., etc. Adiante. Aí, camaradas, eu disse que na era Lula, no período Lula e Dilma, qual foi uma grande debilidade daquele período, apesar de um legado importante daquele período ter sido positivo? As reformas estruturais democráticas de um projeto nacional de desenvolvimento avançaram muito pouco. Então, para você implementar um projeto nacional de desenvolvimento, nós temos que realizar as reformas estruturais democráticas. É claro, né, camaradas, que agora se tornou mais difícil. Com o golpe de 2016 e com a vitória da extrema-direita em 2018, e se acontecer, vou bater aqui na mesa 3 vezes, do Bolsonaro ser reeleito em 2022, obviamente, uma agenda de lutas para realizar essas reformas democráticas se tornaram mais difíceis. Nós estamos atuando agora debaixo do tacão de um governo de extrema-direita, de Jair Bolsonaro, a trancos e barrancos, para ver se a gente reduz danos. Mas, obviamente, como se trata de um programa, o programa tem em mente que ou em 22, ou antes de 22, ou depois de 22, nós vamos arrancar a extrema-direita do governo da República. E vamos instaurar condições para lutar pelas reformas estruturais do NPND, Novo Projeto Nacional de Desenvolvimento. Ok? Adiante. Aqui, camaradas, eu não vou detalhar muito o conteúdo dessas reformas, até porque por 2 motivos. Porque o nosso tempo vai se esgotando e porque vocês conhecem. Quais são as reformas estruturais? É a reforma política, a reforma da educação, a reforma agrária,
a reforma urbana, a reforma do sistema financeiro, dos meios de comunicação, o fortalecimento do SUS, da Seguridade Social e Segurança Pública. Então, essas reformas aqui são as reformas do novo Projeto Nacional de Desenvolvimento. Com elas, nós vamos resolvendo as deformações e desigualdades que há no Brasil. Desde a superestrutura do Estado brasileiro, passando pela distribuição de renda e dos direitos. Adiante. Agora, o NPND precisa de... Qual é a essência do NPND? Quais são os alvos? Quais são as alianças? Adiante. Então, o novo projeto de desenvolvimento, nas condições atuais, deve atingir um patamar superior em relação ao aplicado no período aberto pelo governo Lula. Aqui eu já disse, né, camaradas? O programa vai ser atualizado esse ano pelo nosso Congresso. Depois de governo Lula e Dilma, já houve o grande retrocesso. Então, o nosso programa, nesse parágrafo, vai ter que ser atualizado. Agora, aqui continua atual. O NPND tem uma essência anti-imperialista, anti-latifundiária e anti-oligarquia financeira. Qual é o alvo do NPND? O alvo é o imperialismo, sobretudo o imperialismo estadunidense, o latifúndio improdutivo e os rentistas, a oligarquia financeira, e visa suplantar a fase neoliberal, de culminância do capital rentício e parasitário. O fundamento programático compreende a luta pela soberania, a soberania, a defesa da nação, a democratização da sociedade, o progresso social, a integração solidária da América Latina. Então, é importante gravar isso. Essas tarefas do NPND, qual é a síntese dele? Ele é anti-imperialista, ele é contra, o alvo dele é a oligarquia financeira e visa suplantar a fase neoliberal, que o governo Bolsonaro está aprofundando a fase neoliberal. Com o Bolsonaro, é o ultraliberalismo e o neocolonialismo. E com o Paulo Guedes é o reinado do rentismo parasitário. Adiante. Ora, e para lutar pelo novo Projeto Nacional de Desenvolvimento, sobretudo depois do golpe e da vitória da extrema-direita, é preciso o quê? Uma frente ampla. Uma larga frente política liderada pelos trabalhadores. Adiante. De imediato, é preciso uma abordagem até mais ampla do que essa que está no parágrafo 38. Hoje nós precisamos de uma aliança a mais ampla possível, tendo como bandeira a defesa da vida, a defesa da democracia, para impedir um retrocesso democrático no país. Agora, estruturalmente, a aliança política do NPND tem essa amplitude, a aliança política para a sua concretização, para atingir e derrotar os setores políticos sociais pró-imperialismo e os grandes beneficiários da sua rede rentista, é preciso uma aliança ampla, que visa derrotar quem? Os setores que se separaram da nação, os setores que são subservientes ao imperialismo e se uniram aos espoliadores estrangeiros. Nós temos que neutralizar parte dos capitalistas. Os capitalistas não podem ser todos eles nosso alvo. Nós temos que neutralizar um setor dos capitalistas. Isso resulta o quê? Numa concepção de uma larga frente política e social.
sempre procurando, lutando para que os trabalhadores tenham protagonismo nessa frente. Adiante. Agora, nós estamos lutando pelo caminho brasileiro do socialismo. Agora, para triunfar a revolução, no curso da luta pelo NPND, é preciso que o Partido Comunista do Brasil, é preciso que outras forças verdadeiramente comprometidas com o socialismo, é preciso que outras forças progressivamente se tornem mais fortes, no sentido de que, em determinado momento, eles consigam a hegemonia do processo político. No decorrer da luta, no decorrer da jornada, para que haja a ruptura, o início da transição do capitalismo para o socialismo, é preciso que o Partido Comunista adquira uma grande influência, mas não só o Partido Comunista. Outros partidos e outros movimentos, outras organizações que entendam que a transição para o capitalismo ao socialismo é alternativa para o Brasil. Adiante. Agora, como que o partido vai acumulando força? Aqui tem dois eixos básicos, um político e um prático. O primeiro eixo político é que nós temos que ir aplicando esse programa. É por isso que eu falei no início que o programa tem que ser a nossa bússola. O programa tem que nos orientar no cotidiano da nossa jornada. Que é através da aplicação do programa que, paulatinamente, progressivamente, o NPND vai ganhando adeptos, vai ganhando aliados e vai ganhando concretude. É claro que, circunstancialmente, a primeira tarefa é livrar o país da extrema-direita, é livrar o país das forças neofascistas, lideradas pelo Bolsonaro. Adiante. Qual é a solução simples para um problema complexo? É que quando houve ali na época do governo Lula e Dilma, surgiu um debate no partido que era o seguinte: o importante é atuar no governo. Aí outro dizia, não, o importante é atuar nos movimentos sociais. E outro dizia, não, o importante é a luta de ideias. Aí tinha uma certa visão que colocava a participação em governo antagônico à participação na luta dos trabalhadores. Então, qual foi o pulo do gato? O pulo do gato é que o PCdoB vai se fortalecendo na medida em que ele atua simultaneamente nessas três frentes de acumulação de força. A presidente nacional do PCdoB é vice-governadora do estado de Pernambuco. O governador, o nosso camarada Flávio Dino, é governador do estado do Maranhão. Vários camaradas exercem responsabilidades em prefeituras. E não tem incompatibilidade entre participar de governo. Tem contradições, mas não tem antagonismo. Uma participação em governo pode fortalecer a presença do PCdoB em movimentos sociais. O governador Flávio Dino governa bem e o PCdoB está crescendo no Maranhão. E o PCdoB está crescendo não só em prefeituras, mas no movimento social do Maranhão. Quando o PCdoB administrou Olinda, o PCdoB também cresceu nos movimentos. E a luta de ideias, né, camaradas? Porque sem teoria a prática é cega. O nosso programa é fruto de quê? De luta de ideias. Então, qual é o pulo do gato? O pulo do gato é não antagonizar nenhuma dessas três frentes, e sim
relacioná-las dialeticamente. Tem uma sinergia entre elas, entre governo, parlamento, luta de ideias e movimento sindical, movimento social, etc. Avante. As eleições, adiante. As eleições adquiriram, na luta de classes, não só no Brasil, mas na América Latina, uma importância muito grande. Nos processos eleitorais, desembocam os grandes conflitos da luta de classes. Agora mesmo na Bolívia, houve um golpe de Estado na Bolívia. Como as forças progressistas retomaram o poder na Bolívia? Retomaram por um processo de eleições presidenciais. As Farc era a única organização na América Latina que prosseguia como principal forma de luta a luta armada. Há 2, 3 anos, as Farc concluíram que era o caso de depor as armas através de um acordo e ir para a luta política. Isso não quer dizer que uma força revolucionária como o PCdoB tenha que descartar a priori qualquer forma de luta, não. Nós não descartamos a priori nenhuma forma de luta. Mas agora, na atual quadra histórica, o caminho é esse. Daqui a pouco pode mudar. E se mudar, a gente muda a forma de luta. Adiante. Bom, e aí o programa conclui. O programa conclui o seguinte: qual é a síntese do programa na atual etapa? É pelo caminho que é fortalecer o Brasil, fortalecer a nação brasileira. Um Brasil forte, quer dizer, o que é um Brasil forte? É um Brasil soberano, é um Brasil democrático, é um Brasil desenvolvido, é um Brasil onde a riqueza produzida seja destinada a assegurar os direitos do povo, que, em última instância, é quem produz essas riquezas, a classe trabalhadora, através do NPND, e lutar pelo socialismo, que é o nosso rumo. Agora, eu concluo dizendo, esse programa, no essencial, ele está atual. Agora, de 2012 para cá, de 2009 para cá, perdão, já se vão 13 anos. E esse programa passou pelo crivo crítico da história. O saber do partido não ficou paralisado. O partido continuou estudando a realidade brasileira. A realidade do mundo teve algumas mudanças. E o Brasil teve uma grande mudança. O Brasil hoje é governado pela extrema-direita, pelo neofascismo. Então, neste ano, nós vamos atualizar o programa. O essencial dele está correto, mas ele precisa ser atualizado para o partido recolher as lições de 13 anos de luta de classe e para a gente atualizar o programa pelas mudanças que houve na realidade brasileira e na realidade mundial. É isso, meus camaradas.